Graça e paz, amada igreja. Hoje, dia 13 de outubro, terça-feira. Abre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, do capítulo 9, dos versos 9 até verso 13. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço mais uma vez por esta grande oportunidade de ler a tua palavra e compartilhar com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Mateus capítulo 9, versos 9 ao 14, diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Amém, igreja? Esse texto aqui veio ao meu coração porque, por algum motivo, veio a palavra no meu interior sobre julgamento, sobre quando a gente vê alguma coisa e pré-julga, e julga e condena, porque dependendo de com quem nós estivermos falando, com quem nós estivermos andando, com quem nós conhecermos, com quem nós estivermos, sobretudo, à mesa com ele, quem no nosso meio vê, vai pré-julgar e vai nos condenar, assim como os fariseus fizeram. Muitos cristãos, muitos crentes, muitos evangélicos selecionam as pessoas com quem ela vai falar, com quem ela vai conversar, com quem ela vai dialogar, com quem ela vai ter algum relacionamento, e perdem a oportunidade de falar do reino dos céus. E outros que querem fazer isso são muitas vezes aconselhados a não fazer, de forma que a gente seleciona com quem a gente vai falar, com quem a gente vai conversar, com quem a gente vai estar à mesa, e perde novamente a oportunidade de trazer as almas para o reino de Deus. Jesus deu um grande exemplo, irmãos, porque ele não selecionava, ele não fazia, digamos, acepção de pessoas com relação a comer, a compartilhar a mesa, a estar ali junto. Aqueles publicanos e pecadores não imaginavam que Jesus era o Messias, mas se sentiram bem com Jesus, porque Jesus sentou à mesa com eles. Este exemplo de Jesus tem que ser seguido pela gente, irmãos. Jesus é o maior exemplo que nós temos. Se Jesus sentou à mesa com publicanos e pecadores, nós precisamos nos aproximar dos publicanos dos dias de hoje, dos pecadores dos dias de hoje, que também nós estamos neste meio. Nossos olhos têm um poder de julgar muito forte. Nós temos um poder, um conhecimento e um pré-julgamento muito grande, muito forte. E às vezes esse conhecimento grande da palavra, este orgulho de pertencer a uma igreja, de ser salvo por Jesus, muitas vezes faz a gente achar que a gente está, conforme diz a palavra hoje, num plano acima dos outros. Não foi assim que Jesus ensinou, não foi assim. Jesus falou que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. E o maior no reino dos céus é aquele que é menor. E o que se acha grande será o menor. O que se acha pequeno será o maior. Porque os humildes serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Irmãos, nós precisamos nos misturar com as pessoas no sentido de falar de Jesus para elas. Nós não podemos estar como alguém selecionado para estar à parte deste mundo. Jesus não ficou à parte do mundo. Jesus não foi um exemplo porque ele não se misturou com as pessoas. Jesus não foi um exemplo
porque ele era diferente de todo mundo no sentido de não conversar com as pessoas. Esse não é o Jesus que eu recebi e este não é o Jesus da Bíblia. Este pode ser o Jesus de muitas igrejas hoje que fazem acepção de pessoas. Que esta palavra, nesta tarde, irmãos, mexa com a nossa vida. Que a gente não tenha acepção de nada e nem preconceito de nada. E que nós possamos estar com grandes e pequenos, ricos e pobres, de todas as denominações, porque são pessoas que Jesus ama, porque Jesus morreu por estas vidas, e nós vamos dar conta destas vidas, porque nós não podemos fazer acepção de pessoas. Se precisar comer com pessoas pecadoras, se precisar sentar à mesa, se precisar conversar, não tenha medo. Com o Espírito Santo, tudo o cristão pode fazer segundo a vontade do Senhor. Agora, se eu me envergonhar, se eu fizer acepção, se eu achar que eu sou melhor do que as outras pessoas, jamais eu vou sentar nessa mesa aí. Essa mesa aí, irmãos, vai ter todo mundo, menos eu. E não é assim. Eu sou o primeiro a ter que sentar aí nesta mesa, porque o meu mestre, o meu Senhor, fez isso e falou: não precisam de médicos os são, mas sim os doentes. Aonde tiver doentes, a palavra tem que chegar. Aonde tiver clamor pela palavra, ela tem que chegar. Aonde tiver pecado, pecadores, a palavra de Deus tem que chegar. Porque a luz chega nas trevas e muda as trevas. Agora, se tiver tudo em luz, a luz não vai fazer diferença. Mas se você chegar até onde estão as trevas e você for luz, você vai levar a luz para muita gente. Porque precisamos trabalhar enquanto é dia. Porque a noite vem e ninguém mais vai poder trabalhar. Que Jesus toque na sua vida. Que você mude, irmãos. Este tempo de pandemia é um dos melhores tempos que nós estamos vivendo, porque as pessoas estão iguais. Quando as pessoas sofrem, elas são iguais. Quando as pessoas não sofrem, elas começam a achar que umas são melhores do que as outras. No sofrimento, na dor, na dificuldade, todo mundo fica igual. Aproveite o tempo que nós estamos vivendo, que nós encontramos as pessoas e que elas estão com o coração aberto para a palavra de Deus. Mas aonde está a igreja do Senhor? Cadê a igreja? Eu me pergunto todos os dias, como temos perdido a oportunidade, como estamos distantes das pessoas, como podíamos estar fazendo as máscaras, irmãos, com a palavra de Deus, com os versículos, e dando para as pessoas. Cada pessoa usando uma máscara é pregar a palavra de Deus, porque ali estaria um versículo. Por exemplo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E por aí vai. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agindo eu, quem impedirá? Né? Então, quantos versículos, como nós poderíamos estar usando esse tempo para pregar a palavra de Deus? E que nós não tenhamos vergonha de estar com os pecadores, não. E nem julgar quem esteja, porque está fazendo a obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que esta tarde seja uma tarde de reflexão, para nós nos aproximarmos de todas as pessoas e não nos distanciarmos dela, porque elas precisam ouvir do irmão e da irmã, do seu vizinho, a sua vizinha, seu vizinho de porta aí do apartamento, que não conhece Jesus não. Conhece droga, conhece um monte de coisa, conhece prostituição, conhece pecado, mas não conhece Jesus. Você conhece. É a responsabilidade de falar para ela, sentar à mesa com ela. É nossa, é minha e é sua. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.